Oi, tudo bem? Eu sou Silvia Cabanha e esse é mais um vídeo do canal Pétalas de Feltro. E eu vou te ensinar a fazer esse porta-livro aqui. Você tem dificuldade quando você carrega os seus livros dentro da bolsa, dentro da mochila e eles acabam estragando? Então eu vou te ensinar a fazer esse estojo aqui muito bonito, muito fofo, que você pode colocar o seu livro aqui dentro e carregar sem que ele se estrague. Então vamos pro vídeo? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar com quem você acha que vai ser útil esse vídeo. E se tiver alguma dúvida, quiser dar alguma sugestão do que eu posso te ensinar por aqui, é só você colocar aqui nos comentários, colocar nas redes sociais também, porque a gente se vê por lá e também se vê por aqui. Esses são os nossos materiais: feltro nas cores que desejar. Aqui eu escolhi o cinza para o estojo e 2 tons de amarelo para as folhas. Tesouras, eu prefiro ter uma para o papel e outra para o feltro. Cola de silicone líquido, que nós vamos usar para colar as folhas. Agulha, linha, alfinetes, caneta risca e apaga. Zíper de 30 centímetros. O tamanho do zíper vai variar de acordo com o tamanho do estojo que você quiser fazer. E esses moldes das folhas eu peguei na internet mesmo. Eu fiz uma maior e outra menor, só para dar um contraste, mas você pode escolher outro motivo que quiser. O tamanho do nosso estojo será de 41 centímetros por 20 centímetros e meio. E no centro do nosso molde vai ter uma abertura para encaixarmos o nosso zíper. E vou te mostrar como fazer essa abertura. Primeiro temos que achar o meio do molde, o lado maior do molde dividimos ao meio e depois partir do meio, marcar meio centímetro, tanto para um lado quanto para o outro. É nessa abertura que o nosso zíper será costurado e precisamos de 1 centímetro da borda para dentro, e então riscar e recortar. Você pode arredondar as extremidades, como eu fiz, ou deixar assim retangular. E você vai fazer isso dos lados da borda, seguindo o meio do molde. Agora que o nosso molde está pronto, podemos riscar o feltro. É muito importante fazer esse risco para que a nossa abertura para encaixar o zíper fique centralizado e proporcional. Para riscar o molde no feltro, risque do lado do avesso, aquele lado mais cheio de buraquinhos e mais macio. Para riscar o molde no feltro, eu vou te dar 2 opções. A primeira é a caneta risca e apaga, branca, e a outra opção é o giz de costura também branco, ou cores bem claras. E depois de recortados, agora vamos para a próxima etapa. Nessa peça eu vou te mostrar uma opção além da costura, que é colar essa aplicação. Posicione as folhas como você desejar e vamos usar cola de silicone líquida. Eu estou usando essa marca, mas existem muitas outras no mercado. Eu gosto dessa e também dessa outra aqui. As duas foram as que até agora eu usei, que foram as que eu mais gostei. Mas você pode usar a que você preferir. Só que para colar nós vamos precisar alfinetar as nossas folhas. Eu vou alfinetar o meio das folhas apenas e ir colando ao redor das pontas, da folha. Essa é a dica que eu te dou, mas você pode alfinetar da maneira que você preferir. Mas não deixe de alfinetar, porque a peça vai sair do lugar e pode borrar a cola e não ficar como você gostaria. Quando for usar a cola de silicone, aperte com delicadeza o tubo ou o vidro, senão vai sair muita cola e vai borrar. E essa cola em excesso pode danificar a sua peça. Então aplique de pouquinho em pouquinho e faça isso com as 2 folhas. Aplique, cola, tire o excesso, pressione feltro com feltro para dar mais aderência e vou tirando os alfinetes conforme for finalizando a peça. Não tenha pressa nesse processo, faça com calma e o resultado será de acordo com as suas expectativas. Lembrando que você pode costurar essas folhas. Ou outra figura que preferir. Pode usar o ponto caseado, palito, ponto atrás, o que você achar melhor. Eu quis mostrar essa opção de aplicação que é colar com cola de silicone líquida, mas você ainda pode usar cola quente. O leque de opções ele é bem amplo, e o importante é chegar no resultado final e estar satisfeito com a peça. Lembre-se de colocar pressão ao apertar para ficar bem colado. A próxima etapa será a aplicação do zíper. Eu estou colocando o zíper por baixo e vou alfinetar. Essa etapa ela é importante porque de acordo com como você alfinetar será a costura. Então procure colocar nas mesmas proporções dos 2 lados da abertura no feltro.
E abuse do alfinete. Quanto mais alfinete, mais preso fica e a peça não anda e não ficará deformada. Mas cuidado quando você for colocar os alfinetes para não se machucar. A qualidade do zíper vai depender da marca. É claro que marcas como a Círculo, o zíper vai ser mais fácil de abrir. Mas mesmo sendo de boa qualidade, lembre-se de abrir com cuidado para não danificar o zíper e acabar perdendo a peça. Então, depois de alfinetar o zíper, ainda vamos ter um pouco de dificuldade para costurar, já que é no meio do feltro. Então, sugiro essa dica que eu uso sempre que tenho dificuldade com a costura em peças maiores, que é enrolar as extremidades e alfinetar. Assim eu tenho facilidade para costurar. Aqui eu preferi enrolar os dois lados, facilitou muito na hora de costurar. Coloque a quantidade de alfinete que você preferir e o que te deixar mais segura ou seguro. Se você gostou dessa e de outras dicas que eu sempre apresento aqui, ao mostrar uma peça para você, me conta aqui nos comentários ou lá no Instagram, onde eu sempre coloco conteúdo atualizado do que eu estou costurando. E vamos começar a costura. Eu vou usar o ponto caseado, mas você pode fazer com o ponto palito ou ponto atrás. Eu começo a costura assim. Eu vou passar a agulha pelo zíper e pelo feltro e passo mais à frente na mesma direção, onde comecei o ponto. Deixo uma argolinha para passar a agulha que sai novamente no começo do ponto. Passo por dentro da argolinha ou casinha e puxo com cuidado, mas com um pouquinho de força. Esse foi o início do ponto para deixar bem preso. E vamos casear. Deixo uma distância do primeiro ponto, passo a agulha com a linha pelo feltro e pelo zíper e puxo, deixando uma casinha para na volta da agulha passar por ela. E sigo fazendo assim até o final da costura. Dessa maneira, o zíper ficará preso ao feltro, formando uma só peça. Ah, e você pode dar a sua opinião, tirar dúvidas lá pelo Instagram, @pétalas_de_feltro. É muito importante que conforme você for costurando, ir tirando os alfinetes para que você não venha a se machucar. E nós chegamos aqui no nosso último ponto e eu vou te mostrar como finalizar a costura dessa aplicação. Passo a agulha por onde começamos, puxo e passo mais uma vez para baixo. Esse remate é um nó que faremos para finalizar a costura. Ao dar esse nó, é só cortar a linha e agora a próxima etapa será fechar o estojo, costurar em volta do estojo. Soltamos os alfinetes e vamos alinhar as partes do estojo para começar a costura. Para isso, você vai precisar alfinetar para que o estojo ele fique bem preso. E vou continuar a usar o ponto caseado. Vou casear os 3 lados que estão abertos para fechar o estojo. E este é o nosso estojo finalizado, prontinho para ser usado, para levar seus livros para qualquer lugar, sem serem danificados. Essas medidas cabem em livros pequenos e médios, mas você pode aumentar as medidas, aumentar o tamanho do zíper, para que possa carregar livros maiores. E o melhor, os seus livros não se estragarão pelo atrito dentro da bolsa ou na mochila. Dá para levar para qualquer lugar, além de ser uma ótima opção de presente. E aí, gostou dessa ideia? Muito legal, né? Uma maneira de proteger os nossos livros, da gente poder levar para onde a gente quiser e não deixar de ler um livro, né? Então, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você gostou da ideia, se você vai fazer esse estojo tão legal. Então, nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!